aqui, Senhor, reunidos para aprender a sua palavra pela sua bondade, misericórdia, pela sua graça, seu favor, que se estende às nossas vidas, aos nossos corações. Quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estão conosco, aqueles que estarão e os que não poderão estar. No nome de Jesus, esteja conosco nessa manhã, confirmando a tua bênção, a tua graça, iluminando o nosso entendimento para compreender as Sagradas Escrituras para a glória do teu santo nome. Amém. O tema da nossa matéria é ramatiologia. Ramatiologia, doutrina do pecado. Nós estamos já há algumas semanas estudando sobre isso, sabendo que é importante a importância do estudo, desmistificando algumas coisas a respeito do pecado e trazendo à luz o que seria, na verdade. Pegamos a frase interina. Ou usamos o termo pecar é errar o alvo. E o que é errar o alvo no sentido? Errar o alvo para nós, no sentido geral, errar o alvo é deixar de parecer com Cristo, não crescer até a estatura de Jesus, ou não chegar a essa estatura. É lógico que isso daí é paulatino, não é instantâneo. Ninguém recebe Jesus e se transforma num cristão de uma hora para outra. O cristão ele vai se construindo ao longo do tempo, através da ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo ela não é padrão na vida das pessoas. Ela é diversificada. Deus nos molda tanto pelo seu amor, pelo seu toque, pela sua presença, por uma manifestação sobrenatural, por uma manifestação natural. E Deus também nos molda por intermédio das provações, das dificuldades, das ventanias, vendavais que atravessamos na vida. Deus tem sua maneira de nos moldar. Deus tem o seu trabalho distinto, né? E eu acredito que dessa forma, olhando para isso dessa forma, nós encontramos as variáveis ações de Deus na transformação da vida do homem. Então, Deus, para transformar o homem, Deus tem as suas maneiras, a sua forma peculiar e individual com cada um. Então, tem coisa que molda o homem, tem prova que, por exemplo, para vocês terem uma base, tem provações na vida de uma pessoa que vai levar essa pessoa a ser transformada, a ser mudada. E tem outras que a mesma prova pode revelar na pessoa ainda a necessidade de um trabalho ou de um tempo específico para que essa pessoa possa ser moldada. Então, a conversão, a santificação na vida do cristão, a não ser a purificação, que ela é instantânea diante dos fatos que vão acontecendo no dia a dia do cristão, a provação, ela é paulatina e vai transformando o homem de uma forma específica, com cada indivíduo. Não dá para se provar as pessoas das mesmas formas. Ninguém consegue atravessar da mesma maneira que as outras atravessam. Por exemplo, Jó, a provação de Jó. Não existe um outro na Bíblia que foi provado como ele. Não tem. Se nós olharmos, Jó foi provado de uma forma que os outros, apesar de aparecerem como grandes nomes, nós temos aí Daniel, nós temos Noé, nós temos Abraão, nós temos outros grandes nomes na Bíblia Sagrada, mas nenhum foi provado como Jó. Como nenhum foi provado como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, as provações elas são ímpares para cada um. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: numa casa não há só um tipo de vaso, só vasos de ouro, mas tem de pau, de barro, pau, barro e prata. Então ele fala de 4 tipos de vaso. Para mostrar o quê? Que um é melhor do que o outro? Não. Para mostrar para nós que Deus tem um trabalho específico com cada tipo de pessoa. Os vasos ali representam as pessoas.
Então, Deus tem um trabalho específico. O ouro é provado no fogo. A prata precisa passar pelo fogo, mas tem que passar por um determinado tempo. O barro também vai no fogo, só que ele também tem que ficar menos tempo ainda que a prata e menos tempo que o ouro, porque senão ele vai estourar, ele vai trincar. Já o vaso de pau, nem pensar em pôr no fogo, porque senão vai destruí-lo. Então, isso nos mostra como Deus lidar com cada indivíduo. Deus fala ao coletivo, mas Deus tem um negócio com o indivíduo. E na doutrina do pecado, nós vamos entender que Deus também trata ímpar e singularmente com cada um, segundo a sua estrutura ou a estrutura que Deus está formando na vida daquela pessoa. Não através do pecado. O pecado não é uma escolha de Deus, o pecado não é uma permissão de Deus, porque Deus não pode proibir uma coisa e depois simplesmente permitir. Ah, Deus proibiu que matasse, agora ele permite. Não, não, não. Deus não tem essa questão. Aí nós vamos entrar, mas Deus não mandou matar, tal, tal. São coisas diferentes que nós vamos ver, inclusive, lá na frente, na doutrina da igreja, eclesiologia. Nós vamos compreender essas doutrinas, o porquê esse choque, não um choque contraditório, mas um choque de contraste com aquilo que nós acreditamos no decálogo. Então, quando nós olhamos para essa questão da estrutura, da transformação, de como o homem estrutura, como o homem é transformado, estruturado por Deus, nós vamos compreender que Deus tem uma questão ímpar com cada um dentro da sua dificuldade. E alguns homens Deus dá tempo, alguns homens Deus não dá tempo, e às vezes a gente pensa, como que a gente pode compreender? Vamos colocar um exemplo clássico disso daí. Saul, Deus não deu muito tempo para ele se arrepender. Se a gente olhar, Deus não deu muito tempo para Saul se arrepender. Saul cometeu os seus erros um atrás do outro, e se vocês forem olhar os 3 erros principais de Saul, vocês vão encontrar que Deus já logo retirou o seu reino e se retirou de Saul. Saul ficou atormentado. Já outros, como por exemplo Acabe, Deus esperou completar um certo número de pecados de prevaricação e de abominação cometido por Acabe. Por quê? Porque Deus conhece a estrutura do homem, Deus sabe quem vai ser renovado para arrependimento, quem vai chegar lá. Então, quando nós encontramos isso na doutrina, nós entendemos isso na doutrina do pecado, nós certamente compreendemos que Deus trata com cada um conforme a sua estrutura, a estrutura. Mesmo porque, no quesito pecado, Deus não julga o homem simplesmente pelo pecado, Deus vai na raiz. O que levou o ser humano a pecar? O que levou o homem a pecar? O que arrastou o homem ao pecado? Então, é a causa. A isso nós chamamos de causa. Por que você fez isso? E isso é simples de entender desde o Bereshit. Quando você olha lá no Gênesis, por exemplo, você entra no livro de Gênesis, você vai encontrar no capítulo 3, onde nasce a doutrina do pecado, capítulo 3, quando Deus ordena ao homem que não coma da árvore da ciência do bem e do mal, da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore chamada ciência do bem e do mal. A Bíblia nos fala claramente que Deus, quando procura o homem, e o homem diz que pecou, o homem diz que caiu, o homem diz, olha, eu desobedeci, eu comi do fruto, o Senhor ordenou que não comesse. Deus pergunta para o homem o porquê, porque Deus quer saber a causa. A causa. E aí o homem apresenta as suas justificativas. Na verdade, ele não entendeu que esse porquê de Deus, né, não está referente às pessoas. Adão diz assim, a mulher que tu me deste, comeu, me deu do fruto, eu também comi. Não é isso que Deus quer ouvir dele. A causa é o seguinte, por que você resolveu me obedecer? Não interessa quem desobedeceu, não interessa quem errou, não interessa quem tentou, não interessa quem ofereceu. Me interessa o seguinte, saber o porquê que você resolveu me obedecer. Na sala do pecado, irmãos, não pode existir ninguém mais do que nós e Deus. Essa é a grande realidade. Quando Adão cai no jardim do Éden,
isso é doutrina do pecado, quando ele cai, a Bíblia praticamente some com esse nome. Adão é colocado para fora do Éden, acabou, e teve filhos e filhas. Você não ouve mais falar de Adão, acabou. Adão some do cenário sagrado. Como o primeiro homem não seria relembrado? A coisa é tão tremenda que, se vocês pararem para analisar no texto bíblico, no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, e Deus dá o nome de uma nação a Israel, no neto de Abraão, para Jacó, a Bíblia só fala de Israel. Então a Bíblia vai falar dos filhos de Israel, os filhos de Israel, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. E Adão? Cadê Adão nesse cenário? A coisa é tão tremenda porque ele entra dentro dessa sala com Deus, a sala desse encontro com Deus, e ele entra com uma desculpa. Então ele entra, é por causa disso, é por causa daquilo. Esse é o perigo de arrumar desculpa para fazer o que é errado. Arrumar desculpa para não fazer o que tem que se fazer, arrumar desculpa para poder não adorar a Deus, arrumar desculpa para não buscar a Deus, arrumar desculpa para não fazer o papel que nós devemos fazer. Então, ele entra para essa sala movido de outras pessoas e de desculpas. E por isso, nós só vamos ver agora o nome de Adão novamente no Novo Testamento. 4.000 anos depois. 4.000 anos depois, nós vamos ver alguém falando que Jesus é o segundo Adão. Adão? Que Adão? Não há registro, né, de nada. Os filhos de Adão desceu envolvido lá. Mas a gente sabe que, remetendo à genealogia, todo mundo vai chegar em Adão e Eva. Não existe outra genealogia. Ela se divide em composturas, posturas, mas a genealogia é Adão e Eva. Acabou. Sugou tudo, chegou a Noé, que são Noé, nós estamos falando de 8 pessoas, e aí você foi para trás de Noé, vai chegar em Adão. Não tem jeito de não chegar em Adão. Então, quando nós chegamos nisso daí, e não se cita um nome para um Deus que... eu vou falar isso com a devida vênia, para um Deus que estipula um quadrático patriarcal. Então, é terrível. É de se entender que a coisa foi muito séria. E foi séria por quê? Porque Adão me arruma uma justificativa para justificar a desobediência. Esse é o grande problema. E quando eu disse que nós entramos para a sala com Deus no ato do pecado, nós entramos para a sala com Deus e temos que entrar só, é justamente isso que eu estou falando. Ele desaparece. Olha a diferença de Davi, que cometeu 2 pecados para a morte, 2 pecados para a morte. O pecado de adultério, que é para a morte, e o pecado de homicídio, que também é pecado para a morte. No livro de Levítico está estipulado lá quais são os pecados para a morte e os que não são. O adultério e o homicídio são pecados para a morte. Pecados terríveis, uma mente maligna, uma trama maligna, quis arrumar um jeito de Urias ficar dentro de casa naquela noite, para quando o filho nascesse, Urias pensasse que era dele, por causa do tempo e tal. Nada disso colou. E por conta disso, Davi pecou. Só que quando Deus confrontou Davi, quando Deus foi confrontar a Davi a respeito do pecado, Salmo 51. E lá em Samuel também mostra isso, essa questão de Davi. Quando nós olhamos o que foi que Davi fez diferente de Adão, Davi fechou as portas da sala e ficou só ele e Deus. Então ele responde quando Natan diz, tu é este homem. Davi então responde, contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lances para longe da tua presença, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia.
Então, ele não traz Batseba para o cenário dizendo, olha, ele podia dizer, eu estava em casa, fui lá no jardim, eu vi aquela mulher bonita, quem mandou ela tomar banho com a porta aberta? É um exemplo. Quem mandou ela estar lá? Eu fiquei louco. Mas ele não falou nada sobre isso, ele não quis entrar nessa situação. Porque não há uma justificativa, irmão, de eu não ser o que Deus me chamou para ser. E pecar, lembrando que o início da nossa aula hoje é falando, pecar é errar o alvo. Aliás, desde que começamos a ramatologia, nós temos falado, pecar é errar o alvo. Sabe o que é certo, faz o errado. Sabe o que tem que fazer e não faz. Ok? A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu vou dar um exemplo pessoal de hoje. De hoje. Eu estou com um inimigo, praticamente, não meu, não que eu julgo ser meu inimigo, mas uma pessoa que me causou tanto dano, tanto mal na minha vida, hoje na minha mão. A vida dele está na minha mão. Caído na droga, estipulado na droga, destruindo tudo ao redor, veio me pedir ajuda. Eu não tenho condições de ajudar ninguém assim, falando. Mas, para o que ele precisa de ajuda, eu tentei mover os meus conhecimentos, consegui arrumar um lugar, estou mandando ele para São Paulo para ser internado aí. Camarada que foi amante da minha ex-mulher. Olha que coisa, irmão. E por que eu estou falando isso? Não para me vangloriar, porque isso não é obra de homem, isso é transformação de Deus. Homem nenhum faz isso. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu sei o que é certo. Você imagine, por causa de uma conta de uma vingança ou alguma coisa, deixar ele morrer. Deixar ele perecer, que ele já está no último grau. Estou dando a oportunidade dele se transformar. Vai ser internado aí em São Paulo, no Riacho Grande. Está indo para aí. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente sabe o que é pecar. Pecar é errar o alvo. Pecar não é só mentir, prostituir, adulterar, roubar, furtar. Pecado, irmão, é deixar de ser o que Deus nos chamou para ser. Isso é pecado. Deus te chamou para ser o quê? Bênção. Então, seja bênção. Deus te chamou para curar os enfermos. Eu olho para a igreja. Vamos trazer para a igreja um cenário geral. Deus não chamou a igreja para evangelizar. Quando ela não evangeliza, ela está pecando. Não tem outra palavra, porque pecar é errar o alvo. E qual é o alvo? Além do alvo ser Cristo, o alvo é ser Cristo, é ser cristão, é ser uma nova criatura. E quando eu deixo de ser, eu estou pecando. Esse é o cenário geral do pecado. Nós estamos falando algumas semanas a respeito do pecado. Não é porque a doutrina do pecado ela é complicada, não. Ela se resume nisso daqui que a gente está falando. Nós vamos ver outros pontos a respeito do pecado, porém, ela se resume nisso. Se a gente conseguir compreender que toda vez que eu não sou o que Deus esperava que eu fosse, que eu não faço o que Deus ordenou que eu fizesse, que eu não estou cooperando para o reino de Deus como eu deveria cooperar, e que isso é pecado, tem gente, irmão, que acha que não está pecando porque ele não mente, não prostitui, não rouba, não furta, mas ele peca quando ele não é o que tinha que ser. Quando ele deixa de ser a pessoa que Deus está trabalhando, já até transformou, ou até mesmo está transformando para ser uma pessoa diferente. Então, quando eu deixo de fazer o que eu sei que eu tenho que fazer como cristão, então eu peco. Essa é a grande realidade. E eu voltando a Davi, Davi cai e justamente Davi é relembrado até hoje, nunca mais vai deixar de ser falado. Até no livro de Apocalipse o nome de Davi é citado por várias vezes, até no último livro da Bíblia. Por quê? Porque ele não foi um cara justo, não, foi um pecador terrível. Ele fez coisa pior do que Saul, pior do que Adão, mas ele fez uma coisa melhor do que eles. Ele não trouxe ninguém para a sala do seu pecado, porque ninguém tem culpa dos nossos pecados. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias: do que se queixa o homem?
Queixa-se cada um do seu próprio pecado. Acabou. A individualização do pecado está aí em Jeremias e também em Ezequiel, quando ele diz: o filho não vai levar a maldade do pai, nem o pai a do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quando nós falamos do pecado, nós falamos disso. O pecado é algo que está incrustado em nós. Já nascemos sob a forma do pecado. O pecado nós já temos. A redenção vem de Jesus. A justificação, a purificação, a libertação e a transformação vem do Senhor Jesus. De uma vida com Jesus, de uma vida diária. Então, é muito importante a gente compreender isso, irmão. Eu tenho, com muita tristeza, a ciência de que hoje a igreja de Jesus está distante. Ela está tomada. Se entrar na igreja hoje e falar, irmão, a igreja está em pecado, você é jogado até para fora, mas está. Ela está em pecado quando ela não está na rua evangelizando. Ela está em pecado quando ela não está nas casas levando o evangelho. Está entendendo? É até forte o que eu vou dizer, que há um verso na Bíblia, em Marcos, que diz: ide por todo mundo, e no original é indo por todo mundo, indo, e não ide, né? Ide é uma ordenança, você vai, né? Mas essa ordenança era mais fixada em Mateus, capítulo de número 28, né? Quando nós encontramos que Jesus dizendo para os discípulos: ide por todas as nações, ensinando tudo que eu vos tenho dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certamente estarei convosco todos os dias. Jesus não fala com a igreja parada que está esperando uma ordem que vai. A Bíblia, ali em Marcos, revela Jesus dizendo assim, indo por todo mundo. É uma igreja já andando, uma igreja funcionando. Uma igreja que não precisa esperar para fazer o que deve se fazer. Ou seja, não é uma igreja que está esperando um comando. Será que eu evangelizo ou não? Será que eu socorro ou não? Vou orar para ver se eu posso evangelizar, vou orar para ver se eu posso socorrer, vou orar para ver se eu posso abençoar, vou orar para ver se eu posso ensinar. Não, é uma igreja indo. No original grego, lá em Marcos, capítulo de número 16, está escrito indo por todo o mundo. Não é uma igreja esperando um comando. Isso aí nós inventamos para dar desculpa à nossa ociosidade. Aliás, nós não precisamos muito para entender isso quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos e vemos a igreja primitiva nos seus primeiros passos, nós vamos compreender nitidamente, claramente, um cenário de uma igreja em ação, uma igreja trabalhando, uma atitude, andando, sem comando. O comando não precisa ser repetido. Né? A maior asneira que existe hoje nós montamos cultos de missões. Para quê? O objetivo é incentivar os cristãos a fazerem. Não, quem é cristão, está na natureza dele. Nós não somos gente. É mais ou menos isso para vocês entenderem. Eu sou homem. Eu tenho 2 pernas. Eu preciso orar para andar? Não, é só sair andando. Então, que ordem que é essa? Qual é o objetivo de esperar um comando específico, sobrenatural, para poder funcionar? Eu preciso esperar para funcionar? Não, isso aí é negativo. É o que nós entendemos lá, por exemplo, em Marcos 16, indo por todo mundo, e lá em Mateus 16 também, quando Jesus diz assim, sobre essa igreja edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Por que entrou a palavra prevalecer ao invés da original no grego, que diz não lhe resistirão? Prevalecer e resistir são coisas diferentes. Prevalecer, a porta do inferno não vai prevalecer contra mim. Por quê? Porque eu estou esperando, preparado, fortificado. E é verdade, isso também não vai acontecer. Só que não é isso que Jesus disse. Jesus disse o seguinte, as portas do inferno não lhe resistirão. Ou seja, é uma igreja que se levanta. Não é uma igreja que está esperando a coisa ruim acontecer, é uma igreja que vai para cima da coisa ruim. Aí corrobora com que em Mateus mesmo está escrito, lá nos capítulos de número 27,
Está escrito lá: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e desfazer todas as obras do mal. Não é essas obras do mal esperar a chegarem até você, é você ir para cima. Não é uma igreja que está esperando alguma coisa, não sei, é uma igreja que está indo para cima da injustiça, das trevas, de toda a obra do mal. Então, eu deixo de acertar o alvo quando eu deixo de fazer o que eu sei que deve ser feito. E isso é tão ruim, porque tem pessoas que ainda fazem o mal duas vezes. Além de deixar de fazer o que deve ser feito, ainda traz para dentro da sala uma desculpa. E pode cair no erro, pode cair na condenação de Saul, e pode cair também, tá entendendo? Na condenação de Esaú. Ó, Saul, Esaú. Esaú, ainda que com lágrima, buscou arrependimento e não encontrou. Por quê? Por que isso? O porquê, infelizmente, ele desvalorizou aquilo que Deus havia dado a ele naturalmente. E é tão importante a gente entender que algumas coisas da nossa vida não são espirituais, já estão em nós, é natural. Tem coisa espiritual, irmãos, que nós temos que preservar, cultivar ela, até que ela se torne parte da nossa natureza. A princípio, ninguém entra na igreja, a princípio, sem vontade de pecar. Você perde a vontade de pecar com o tempo, porque é uma obra do Espírito. Isso aí vai acontecendo. Então, você entra para a igreja, você se torna a igreja de Jesus, mas você não é transformado instantaneamente e perde a vontade, o vínculo com tudo que é errado, não. Algumas coisas erradas vão sair da nossa vida paulatinamente. No campo, quando isso acontece, é um choque dentro de nós, que é aquilo que eu falei a semana passada. Você erra e aí sua cabeça fica martelando, você fica triste. Isso aí vai acontecer até que este erro, na verdade, essa forma de você viver erroneamente, ela desapareça e esse sentimento que você tem alheio, um sentimento além de você, que não está dentro de você ainda, torna-se um sentimento natural em sua vida. Torna-se a sua nova natureza. Então, a velha natureza é abandonada e a nova natureza toma agora lugar. Eu vou encostar aqui ó, a porta, só um minutinho. E aí, então, quando essa nova natureza, ela aniquila a antiga natureza. Então, nós temos muito da antiga natureza em nós, querendo gritar, querendo falar, como o exemplo que eu dei aqui agora há pouco. Então, a velha natureza quer falar. Só que hoje, para mim, é natural. Eu estou sendo, às vezes, até incompreendido por algumas pessoas e falam, pô, mas como que você pode? Eu falei, meu irmão, eu não sei. É a minha natureza hoje é essa. A minha natureza hoje, irmão, se eu fizer alguma coisa por um amigo, eu não tenho galardão nenhum. Eu quero ver fazer pelo inimigo, é o que Jesus ensinou logo no princípio do Evangelho. Orai pelos seus inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam. Fale bem daqueles que vos maldizem. Bendizeis aqueles que vos maldizem. A princípio, a gente faz isso por obrigação. É isso que eu quero que vocês entendam nessa manhã, que vocês aprendam. A princípio, nós fazemos isso por obrigação. Porque está escrito. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser assim. Mas você sabe que você está mudando quando não é pelo que está escrito que você está fazendo. Já está em você fazer mesmo. Não tem como. Aí você luta ao contrário, até para não fazer. Mas a sua natureza, a sua nova natureza, te leva a fazer o que é certo. Então, aí sim, você está experimentando uma transformação, um novo nascimento e uma mudança de verdade na tua vida. A libertação agora é real. Caso contrário, irmão,
O que eu disse algumas vezes em algumas igrejas falando, eu disse para eles, irmão, se você não peca com medo de pecar, você precisa de libertação. Eu sei que eu estou liberto daquele pecado quando eu já não tenho mais a vontade de cometer aquele pecado. Mas enquanto eu ainda tenho a vontade, eu preciso da libertação. Eu tenho a vontade e não peco, graças a Deus, porque aí eu estou subjugando a minha carne, estou vencendo a tentação, é louvável. Mas o gozo da libertação é quando eu perco a vontade de cometer aquele pecado. Enquanto ainda tenho a vontade, eu preciso lutar pela libertação. A libertação de verdade faz o cristão não ter mais a vontade de cometer aquele pecado, aquele erro. Então, é essa a realidade. Existem coisas que a gente brinca com ela. O pecado de ofensa, por exemplo. Nós olhamos aí alguns irmãos, às vezes não toma Santa Ceia. Por que não vai tomar, irmão? Estou 3 meses sem tomar Santa Ceia porque eu estou chateado ainda com o irmão aí, mas eu estou orando a Deus para perdoar. Já começa aí, irmão. Não é um fato de oração. Você imagine, a Bíblia diz que se eu lembrar que o meu irmão tem algo contra mim e for fazer uma oferta a Deus, eu preciso deixar a oferta no pé do altar e ir lá e reconciliar primeiro. Se eu ouvir uma pessoa dizendo que está orando para quem? Com a mágoa no coração. Orando para quem? Com raiva, com ódio. Poxa, a Bíblia diz que Deus nem ouve. Então você está orando para Deus. Vocês estão entendendo como é sério e as pessoas não param para pensar muitas das vezes? Não param para pensar. É muito séria essa questão. A oração do Pai Nosso é uma oração tão simples, conhecida pelo mundo todo, né? Lá tem uma parte que diz assim, ó, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Tem crente, quando ele ora, ele está assinando a carta de condenação dele. Porque já pensou se Deus for perdoar ele como ele perdoa os seus devedores? Eu perdoo, mas eu não quero mais conversa. Eu perdoo, mas não vem mais na minha casa. Eu perdoo, mas não olha mais na minha cara. Você pediu na oração do Pai Nosso, me perdoa assim como eu perdoo. E como é que você perdoa? Eu perdoo dizendo assim, tá perdoado, mas não fala mais comigo. Já pensou se Deus perdoar a gente desse jeito? Que a gente que está pedindo, Senhor, me perdoa como eu perdoo os meus devedores. Como eu perdoo quem me ofendeu, eu perdoo. Meu irmão. Nós mesmos pedimos a nossa própria condenação na nossa oração. Por quê? Porque a gente não presta atenção, a gente não leva a sério o sagrado. E o sagrado é exatamente isso. Está cheio de gente aí, meu irmão. Cheio de gente que não tem, na verdade, ciência do risco que está correndo no dia do chamado, no dia que o Senhor chamar. Seja no arrebatamento, ou seja individualmente, tem pessoas correndo risco e risco alto, risco grande, por causa dessa situação. Então, voltando a essa questão aí do pecado. O pecado está enraizado, incrustado nas nossas vidas desde o nosso nascimento. Depois que o homem caiu no Éden, então houve uma degradação humana que vem até os dias de hoje. E cada vez pior. A humanidade nunca melhorou em nada. Alguns homens Deus escolheu na terra e chamou a esses homens, os transformando a esses no passado conhecidos profetas, um povo de Deus, alguns servos que não foram notórios, muitos anônimos, do qual a Bíblia não está escrito sobre eles, mas existiu muitos cristãos, não. Cristão é uma palavra do Novo Testamento. Um povo de Deus, muitos crentes na pessoa de Deus, muitos servos de Deus em toda a história da humanidade. Quando nós olhamos, por exemplo, na casa de Naamã, lá aquele capitão, aquele homem, né, leproso, ele foi evangelizado não, que também não era evangelho, ele foi
tocado pela palavra de Deus na boca de uma escrava que trabalhava na sua casa, da qual não está lá um livro da Bíblia no nome dela, não existe uma situação que aponte como uma grande, mas ela fez um grande trabalho. Por quê? Porque era uma pessoa que tinha um contato com Deus. Então, nós vamos encontrar isso nas Escrituras de uma forma muito ímpar e singular. Quando nós olhamos para toda essa questão, para o decorrer da história da humanidade, em todo o período existiu um povo fiel, que a esses nós chamamos no Antigo Testamento como remanescentes, aqueles que não se contaminaram, aqueles que não aceitaram viver uma vida debaixo do pecado, da malignidade, mas lutaram todos os dias de sua vida, né, para ter uma vida digna diante de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vamos compreender que essa ciência da coisa certa e a coisa errada, todos nós temos. E hoje é sinônimo de ser idiota, muitas das vezes, ser bobo, quando você é um cristão. Porque na mente, até mesmo daqueles que não são crentes, eles têm na mente que o cristão, por exemplo, o cristão não reage, o crente ele pode ser ovacionado de uma forma maligna e não reagir. Ele pode ser apedrejado, estapeado, caluniado, que ele não vai correr atrás, que ele é outro tipo. Até as pessoas do mundo sabe tanto que eles procuram perseguir os cristãos dessa forma. Eu vi agora recentemente um vídeo de um homem pregando a palavra de Deus aí na Avenida Paulista, que foi brutalmente agredido, né, pelas pessoas. Né? O cara falar do amor de Deus, falando que Jesus ama, e as pessoas se sentiam ofendidas com essa palavra. E bater. Mas por que eles foram para cima desse homem? Porque eles têm certeza que eles vão bater e esse homem é um boneco, ele não vai reagir. Ele é cristão. Então, as pessoas contam com isso na vida de um transformado, de um homem de verdade, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então, quando nós olhamos para esse cenário, nós entendemos que a degradação humana, o pecado, incrustou. E este homem não é que ele é um covarde, um bobo, e porque ele está amando seus inimigos, não vai prestar uma queixa, porque ele não vai reagir, ou porque ele vai dar uma força para alguém que fez mal um dia para ele, ele é idiota. Não, ele não é idiota, ele é um ser transformado, ele é diferente. A igreja, por muitos anos, achou que fazia a diferença andar de saia e não de calça, andar de terno e gravata e não de jeans, não pôr camiseta e andar só de camisa social. A igreja achava que a diferença estava nisso. A diferença nunca teve nisso. A diferença está na conduta. Quando eu faço, quando eu dou às pessoas a graça que eu recebi. Lembra que Jesus disse: de graça recebesse, ou da graça recebesse, da graça vocês devem dar. Expandir a graça é mostrar para as pessoas que eu recebi essa graça. E como que eu recebi? Sem merecer. Eu não merecia essa graça, mas ela me alcançou. Eu não merecia estar onde eu estou hoje, mas Deus foi misericordioso. E Ele quer que eu haja a expansão da graça, é exatamente eu fazer isso com as pessoas que estão ao meu redor, fazer com essa graça transbordar da minha vida. Essa graça não é minha, não é particular. Ela não é só para mim, ela é para todo mundo que estiver ao meu redor. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou esperar alguém... é demérito, esse aí merece, então eu vou aumentar o salário dele. Não, não, não. A graça me faz aumentar o salário de quem não merece, amar quem não merece ser amado, perdoar quem não merece ser perdoado, fazer o bem para aquele que não merece que eu faça o bem. Isso é a expansão da graça. E essa graça só é verdadeira também se for de verdade. Não pode ser teatro, não pode ser... Porque Deus sonda os corações e sabe disso. E o nosso maior pecado está aí, irmão. É o orgulho. Nosso maior dos pecados é o nosso orgulho, porque no nosso orgulho está o nosso ego. E o ego é terrível. O nosso ego é terrível. Nosso eu batalha contra as verdades divinas. Nosso eu batalha contra as coisas de Deus. O nosso eu
deixa a desejar, entendeu? Tudo que você pensar a respeito da benevolência, dos benefícios de Deus, está anos-luz de distância do nosso eu. Aliás, é o nosso eu que está nos fazendo afundar. E eu fico besta hoje, que às vezes a gente fala a igreja e em alguns cultos que a gente vai pregar, a gente termina de trazer uma mensagem de consciência, termina de falar uma palavra com exatidão, e você vê as pessoas, parece que não ouviram o que você disse, não aprenderam, continuam nos mesmos estados e talvez até pior, saem até pior do que entraram. Por quê? Porque quando mexe no eu é terrível. Eu tomo muito cuidado com aquilo que toca o meu eu, porque eu sei que lá está a raiz de todo o mal. Todo o mal na nossa vida, eu vou falar algo para vocês que é muito forte. O pecado, irmão, habita no nosso eu. É no eu. Por isso que os grandes homens de Deus, como o grande profeta João Batista, disse o seguinte: convém que ele cresça e eu diminua. Por isso que Paulo disse: eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Por isso, todos eles queriam ser o menor quando o Senhor, né, se manifestava a eles. Nenhum deles se sentia nessa grandeza que a gente vê esses homens e mulheres tomadas no dia de hoje. Porque o pecado, a casa do pecado, é o nosso ego, é o nosso eu, a nossa soberba. E é tão forte isso que, se o diabo apimentar isso na nossa vida, há um verso na Bíblia que diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, a soberba está no nosso eu. Quando nós olhamos amplamente para a doutrina do pecado, Ramatiologia, página 40 e em diante, nós vamos encontrar aí a decadência do homem e como Deus lida com o pecado. O pecado não é um bicho também de 7 cabeças. E eu falei uma frase na aula passada, que é muito difícil de compreender, mas eu vou repetir ela aqui agora, e na próxima aula eu vou estar dando uma profundidade, até mesmo pegando todas as questões finais da ramatiologia e trazendo para poder respaldar essa frase aqui. Eu vi um grande homem esses dias atrás, um doutor, falando a seguinte frase: ninguém vai para o inferno por causa do pecado. E parece uma frase que choca, né? Porque a gente aprendeu toda a nossa vida que o pecado vai nos jogar no inferno. Todo pecador. Se você olhar biblicamente falando, até mesmo algumas vezes que aparecem as listas daqueles que vão para o inferno, porque alguns lugares na Bíblia mostra algumas pessoas que não herdarão o reino dos céus, né? Os devassos, os impuros, os desobedientes a pai e a mãe, os profanos. Está lá algumas listas bíblicas. Mas você já olhou que nunca você vai encontrar na Bíblia que diz os pecadores? E nós vamos entrar com profundidade nessa frase. Quando o doutor falou essa frase, que ninguém vai para o inferno por causa do pecado, eu vi um vídeo, né? E eu vi que as pessoas que estavam ao redor dele se espantaram. Mas é uma verdade, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Aí ele respondeu: por que que vai, então? Por que que vai? Vai por ter rejeitado a graça de Deus. Porque pecadores todos nós somos. 10, 20, 30 anos de igreja, ainda é pecador. Ainda erra. Ninguém foi para o céu porque ficou perfeito. É por não ter aceito a graça de Cristo que é capaz de transformar, santificar, purificar e justificar o homem, que os homens vão para o inferno. Parece que a irmã Claudete pediu. Pode falar, minha irmã. Senhor, o pastor estava falando aí agora há pouco sobre perdão, né? Aí eu estava pensando assim,
se a gente perdoar, a gente tem que esquecer aquilo que aconteceu, aquela situação que aconteceu com aquela pessoa. A gente pode perdoar e não esquecer, ou a gente tem que perdoar e esquecer? Perdoar boa palavra, boa pergunta, viu, irmão Claudete? Perdoar e esquecer é uma coisa que só Deus faz. Só Deus. Nós perdoamos e não esquecemos. Agora, o perdão deve ser dado com a finalidade que você não sinta mais dor. É lógico que você não pode deixar o mesmo cachorro te morder 2 vezes. Isso aí é sábio. A própria Bíblia nos orienta dessa forma. Um cão te mordeu uma vez, o cão te mordeu. Se o mesmo te morder a segunda vez, foi você que colocou a perna na boca dele, porque você já sabia. Então, o perdoar é a minha obrigação. Eu vou perdoar fulano de tal, né? É como esse menino aí que eu estava acabando de dizer agora, do assunto que eu estou ajudando. Está perdoado. Vou ajudá-lo. Vai lá para... O fato de eu estar perdoando, de eu ter perdoado com verdade, é que eu consigo ajudá-lo ainda. Por isso eu perdoei. Agora eu sei quem ele é. Mas eu não posso colocar ele numa lista dos 10 procurados de jeito nenhum. Porque senão não perdoei. Quando eu perdoo tendo a ciência. É a mesma coisa. Por exemplo, você empresta algo para alguém. Você emprestou. Aí a pessoa te deu um tombo e te deu um calote. Não te devolveu. Legal. Você perdoa essa pessoa. Perdoa. Aí ela está precisando de novo. Você não vai ajudar porque você lembra do que ela fez? Não. Então você não perdoou. Você vai ajudar, só que você não vai emprestar. Porque você sabe que ali você não vai receber. Então você não empresta mais, você dá. Ou não dá. Ó, eu não posso. Eu não vou fazer. Olha o que a Bíblia diz: dá a quem te pedir emprestado. É uma ordem de Jesus. É uma ordenança. Então, eu sei que eu perdoei quando eu não sinto mais dor por aquilo, mas isso não quer dizer que eu tenho que fechar o meu olho e dizer, não, fulano mudou, agora ele é anjo. E não. Eu vou sempre lembrar do que ele fez, só que eu não vou lembrar com dor mais, e nada vai impedir de eu continuar sendo o que eu sou. Vamos para o maior exemplo de perdão, irmão, veio da parte de Jesus no jardim do Getsemane. Lembra como ele chamou Judas? Amigo. Aqui vieste, amigo. Alguém fala, meu Deus, que é isso? Alguns outros chamam isso de hipocrisia. Alguns dizem, não, mas como que podem chamar o Judas de amigo? É que o mau caratismo de Judas não mudou o caráter de Jesus. O meu maior cuidado na minha vida, todos esses anos, irmãos, é não me transformar, em não me transformar nos monstros que me morderam. Você sabe quando você é vitorioso? É quando você recebe a pancada e você continua o mesmo. Você é tão traído, tão decepcionado, tão desiludido na vida, mas isso não mudou a tua essência, porque a nossa luta é para não perder a nossa essência. E foi o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Foi o que aconteceu com Estevão, que no momento que ele estava sendo apedrejado, ele disse, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Quase as mesmas palavras de Jesus no Calvário, né? Quando Jesus disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, é muito importante essa pergunta. Esquecer não vai esquecer mesmo, mas lembrar com dor significa que eu não perdoei. Esquecer não tem como esquecer. Não dá. Porque aí eu falo que nem eu não quero usar a frase do Cláudio Duarte, porque eu nem assisto, mas já ouvi alguém dizer que ele disse, né? Irmão, perdoar a gente perdoa, mas esquecer é amnésia, né? Amnésia. E a gente não esquece. Mas você sabe que perdoa de verdade quando você lembra daquilo e aquilo já não faz mais a diferença, você não sente mais a dor. E aquilo não muda a tua essência de quem você é. Irmãos,
Eu hoje, eu fiquei sem a minha família trabalhando com adicto, pessoas de usuários de droga. 2 usuários de droga se apropriaram da minha família. 2. Destruíram uma família de 20 anos, porque houve permissão, é lógico, né? Houve um... Era para me fazer o quê? Nunca mais querer saber de trabalhar com usuário de droga. Eu trabalho com 2 casas de recuperação aqui embaixo, trabalho assim. Eu divulgo eles. Estou sempre pegando um usuário de droga para colocar numa casa de recuperação. Não mudou na minha vida. Por causa de 2 pessoas, ou de 3, é a minha essência, é a minha missão. Eu não vou parar, porque aí eu vou errar o alvo. Eu sei o que eu nasci para fazer. Só que agora eu estou fazendo direito. Entende? Só que agora eu estou fazendo com direito. Eu estava fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Quando eu trouxe para dentro da minha casa, então hoje eu tenho mais experiência. Não vou deixar, mas trazer para dentro da minha casa, eu não trago mais, porque eu tive uma experiência. Então, a gente aprende com os nossos... Eu errei também, então eu tenho parte nesse erro. Vou enfiar dentro da minha... Hoje não, estou ajudando. Mandar para lá. Eu poderia ficar, meu Deus, não mexo mais com essa raça, que não é raça, são seres humanos. E eu falo isso de coração mesmo. Só que eu não esqueço o que aconteceu. Aí que está o negócio, meu. Eu não esqueço o que aconteceu. Acabou, aconteceu. O que eu tiro do que aconteceu? A dor. Eu posso carregar 2 coisas, a dor ou a lição. Eu escolhi a lição. Então, vou carregar a lição. A dor já ficou para trás, graças a Deus. Então, vou com a lição. Já não vou ajudar, vou, mas não da mesma maneira. Não da mesma forma. Da mesma forma como? Qual é a forma que você ajudava? Eu ajudava tirando da rua e pondo na casa de recuperação. Você vai parar de fazer? Não, vou tirar da rua e vou pôr na casa de recuperação. Só não vai passar na minha casa. Porque lá eu tirava da rua, passava pela minha casa e ia para a casa de recuperação. Agora não. Agora eu vou tirar da rua, é da rua para direto para a casa de recuperação. Porque eu sei que na minha casa vai dar problema. Então é aí que está. Já responde ainda essa pergunta. Dá para perdoar, mas esquecer não. Senão eu não aprendi a lição. Então, vou perdoar. Tem pessoa que chega para mim e fala, pastor, e nem um camarada esse dia me ligou, falou, pastor, tal, daqui a pouco não sei o quê. Ali eu já fechei o ouvido, já dei risada, porque eu falei daqui a pouco. Isso daqui a pouco não existe. Porque essa pessoa já me mostrou lá atrás que o daqui a pouco não existe. Então, eu não vou criar expectativa para mim não ficar chateado, para mim não ficar magoado, para mim não ficar triste. Eu não vou criar expectativa. Já sei que é um sem palavra. Tá entendendo? Agora ele vai ligar para mim, eu não vou atender, eu vou ficar moribunda, eu vou ficar nervoso, eu vou falar mal com ele, eu vou gritar com ele, eu vou ser mal educado? De jeito nenhum, porque não sou eu. Quando a gente desce esse nível, nós estamos igualando a pessoa, irmão. Quando você desce ao nível da pessoa que te magoou, da pessoa que te feriu, você se torna um como ele. A sua superioridade está em se manter aonde Deus te colocou. E é esse o propósito. Voltamos, está dentro da aula, o pecado. O pecado é errar o alvo. Então, eu vou errar o alvo se eu pegar esse camarada na próxima vez que ele me ligar e falar, não, você não tem palavra, se é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu vou descer no nível dele. Eu já sei, não é a primeira vez que ele faz, então eu já sei que ele não tem. Então, toda vez que ele falar, cabe a mim ter a educação de ouvir, deixar entrar por aqui, sair por aqui. Esperar nele é a mesma coisa que esperar que o mar me dê água doce para beber. Agora, por isso também eu vou denigrir ele, sair por aí falando, ou brigar com ele, ou excluir ele da minha vida? É ser muito pequeno, irmão. Nós não somos isso. Nós somos maiores do que isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos maior do que o que nos feriu. Porque estamos aí. Feriu, mas nós estamos aí. Não matou. E não matou porque a nossa vida não está na mão dele, está na mão daquele que nos chamou, de Deus. A nossa vida está na mão de Deus, a nossa estrutura está com Deus. Fomos enganados, machucados, feridos, mas estamos aqui. Graças a Deus. E não nos tornamos os monstros
que nos feriram. Porque é essa a realidade. Eu vou terminar essa aula lembrando lá, eu falei até uma vez essa passagem, lembra lá na ilha de Melita, Atos capítulo 28? Quando o barco afundou, Paulo, com 276 almas, foi parar dentro da ilha, ele foi buscar uma lenha para manter a fogueira acesa, e do meio da lenha saiu uma víbora. Quando todo mundo viu a cobra picar ele, o que eles ficaram esperando? Que ele caísse. Tem muita gente te picando, minha irmã Cláudia. Picando a você, Gabi, José. Cada um de nós somos picados diariamente. Tem muita gente olhando para ver se a gente vai cair. Para ver se a gente vai inchar e morrer. Para ver se a gente vai sucumbir. E o que Deus quer fazer? Surpreender eles. O que Deus fez com Paulo ali? Surpreendeu a todo aquele povo. Vendo que o veneno da víbora não havia feito mal, o nome de Jesus foi glorificado na vida do apóstolo Paulo, porque não inchou e nem caiu morto. O veneno não teve. É isso que eu preciso entender. O que eu vou fazer com esse mal que fizeram para mim? Vou fazer uma arma para revidar? Ou eu vou fazer o que Jesus me ensinou? O que Jesus está esperando que eu faça? Então, isso é importante. É importante quando as pessoas olharem para você, eu não sei se você já passou por isso, pessoas falam mal de você, aí quando te vê, aí começa a falar, e aí, mulher de Deus, tá. Eu não sei se você já viu um caso desse daí, de uma patotinha que fala mal de alguém, comigo já aconteceu isso. De eu ver uns camaradas falando mal de fulano, e quando fulano aparecer, todos esses camaradas estavam falando mal, ei, aí, varão de Deus, tal, eu fico olhando assim, falando, meu Jesus, mas peraí, que conversa. Então, as pessoas, quando alguém faz mal para você, minha irmã, meu irmão, isso está falando mais dele do que de você. E o que Deus espera de você é justamente, Calil, o pai está terminando a aula. Eu vou pegar o celular. Tá. Então, pega o celular lá. Então, Deus, o que Deus está esperando de mim? Que eu tenha uma atitude nobre, porque eu sou nobre. Nós somos príncipes, princesas, nós somos do reino de Deus. Então, Deus espera de nós que nós tenhamos uma atitude nobre, como perdão, como exercer misericórdia, como Deus nos dá centenas e milhares e milhões de oportunidades, que nós possamos dar oportunidade a essas pessoas, mas com cautela. Sempre lembrando, como a nossa irmã Claudete trouxe aqui agora, não esquecer jamais. Então, você já sabe. É assim, você emprestou o carro para mim, eu saí e bati uma vez. Você emprestou a segunda vez, eu saí e bati uma segunda vez. A terceira vez você não vai emprestar? Não, você pode até emprestar, estou precisando do socorro, mas você já sabe que já prepara o dinheiro para o funileiro, vai bater de novo. É só não criar expectativa. Não é afastar, é não criar expectativa. Ali eu já sei o que dá. Aquilo ali é água parada, e água parada vai dar dengue, não tem conversa. Não adianta esperar outra coisa que vai dar, você já sabe. Mas quem você é? Você é... Eu, às vezes, me sinto feliz de poder estender a mão a quem me feriu, a quem... Como o que eu estou vivendo nos dias de hoje. Os desdobramentos. As pessoas, às vezes, não entendem. Mas essa é a minha essência, não dá para mudar. Nem eu, às vezes, entendo. Eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso é um papel de idiota. E não é. É porque eu nasci de novo. Cristo fez isso em mim. E eu louvo a Deus porque é Ele que está me surpreendendo. Estou fazendo de coração. De coração. E vou continuar assim em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, chegamos aí ao final de mais uma aula. Hoje como eu disse, eu estou aqui na casa de um amigo. Vamos para cá. Deus é fiel. Fiquem firmes. Fiquem na presença. Tenham um ótimo sábado. Um sábado abençoado. Israel hoje não entrou na aula, depois vou ver o porquê também. Os irmãos venham ter um final de semana abençoadíssimo. A paz do Senhor Jesus para todos. Um beijo no vosso coração. Amém, a paz.